Dragon Ball Super Super Heroes estreou dia 18 de agosto nos cinemas, e é claro que eu tinha que vir aqui fazer um resumo desse filmaço para vocês. O filme começa com um breve resumo do que é a Red Ribbon, uma organização que foi extremamente importante para a história de Dragon Ball, tanto o clássico como o Z e agora também no Super. Porém, Goku destruiu a organização inteira completamente sozinho quando era apenas uma criança, restando apenas o Dr. Gero, que foi responsável pela criação dos androides. Comandante Red teve um filho, Magenta, e foi o responsável por herdar a vontade de vingança do seu pai. Magenta usou fundos de sua empresa de fachada, Red Pharmaceuticals, e esperou o crescimento do exército silenciosamente. Dr. Gero criou androides, e até se tornou um também, porém acabou sendo morto por 17. Então, sua criação mais forte e definitiva, Cell, com muito esforço, foi derrotado por Gohan e os outros Guerreiros Z com um ataque conjunto que levou o vilão embora. Esses eventos quase levaram Magenta a desistir de reconstruir o exército Red Ribbon, até que apareceu uma luz no fim do túnel, Dr. Edo, neto de Dr. Gero. Graças a essas informações preciosas, o desejo de Magenta voltou com tudo. Se gostou do tema, já clica no gostei, e se você quiser ver mais vídeos assim no canal, com conteúdo mais elaborado, ou não, conteúdos mais simples, como conteúdo de curiosidades e tudo mais, comenta aí, pra mim ter o feedback de vocês, pra mim saber exatamente o que vocês querem ver, entendeu? Então é isso, bora lá! Após a introdução, o filme começa de verdade, dando uma enorme ênfase na questão tecnológica e futurista, que desde sempre Dragon Ball faz o favor de nos apresentar, com um carro futurista chegando em um prédio. Desse carro sai Carmine, que vai direto falar com Magenta, e eles nos introduzem a Dr. Edo, dando várias informações importantes em formato de slides, criado por ele mesmo, sobre esse novo personagem, como por exemplo sua família, sua personalidade, e ainda diz que Dr. Edo está preso por transformar mortos em androides, e sairá em 3 meses da prisão. Passados 3 meses, Magenta e Carmine recebem Dr. Edo após sua saída da prisão e são surpreendidos quando Dr. Edo diz que já os conhece. Ele fala que ouviu uma conversa envolvendo armas Red Ribbon e que estava os analisando com uma abelha espiã. Magenta convida Dr. Edo para uma carona e oferece a ele suas comidas preferidas, assim o convencendo a lhe dar a carona. Mas convenhamos, né, galera? Foi uma baita estratégia para fazê-lo ouvir o seu plano maligno. Quando ele entra no carro, Magenta faz algumas perguntas para puxar papo. Por exemplo, perguntando como foi a prisão, o que sentia por seu avô, até chegar no que realmente importa, os androides. Magenta diz que dará 300 milhões por androide construído e que Dr. Edo substituirá Dr. Gero. Dr. Edo diz que ele ama super-heróis e o que a Red Ribbon fazia no quesito querer dominar o mundo era coisa de vilão. Porém, Magenta diz que era apenas para construir uma sociedade ideal para as pessoas. Então Dr. Edo concorda, só pelo fato de que o orçamento o permitiria fazer um dos melhores androides da história, e que não concordava com a idealização e pensamentos de Magenta, mas mesmo assim ele acaba aceitando. Magenta diz que a Corporação Cápsula é um grande alvo, pois eles trabalham com alienígenas, e diz que esses tais alienígenas querem dominar o mundo, e reforçam seu argumento mostrando o vídeo de Mirai Trunks matando Frieza na Terra, dizendo que era uma briga territorial. E ele completa dizendo que Cell era o grande herói construído por seu avô para salvar a Terra da maligna Corporação Cápsula. Porém, seu avô morreu no processo. E também, infelizmente, o 17 e a 18 traíram seu criador. Porém, as más notícias não acabam aí, pois a Corporação Cápsula tinha Majin Buu e o malvado Piccolo Daimao como aliados. Sabendo disso, Dr. Edo se dispôs a criar o androide mais forte do universo. A cena corta e vemos Piccolo treinando Pan e dizendo que ela tem mais talento do que seu pai, Gohan. Pan pede a Piccolo que a ensine a lançar rajadas de Ki. Porém, ele diz a ela que isso só é possível quando ela primeiro aprender a voar. Em coerência com o anime do Super, né, galera? Porque lá a gente vê claramente a Pan voando. Ela tenta e não consegue, porém, Piccolo diz para ela ter paciência, pois ela apenas tem 3 anos. Ela se anima e pergunta se Gohan poderia ser mais forte até do que seu avô, Goku. Piccolo diz que sim, porém Gohan ficou fraco, pois parou de treinar. O treino acaba e Pan vai para sua escolinha,
logo depois de se despedir de Piccolo. Videl faz uma breve ligação para Piccolo pedindo para que ele busque Pan em sua escolinha, pois ela estaria ocupada. Piccolo pergunta sobre Gohan, e novamente ele está ocupado com sua pesquisa, que enfurece Piccolo, pois não é a primeira vez que ele tem que quebrar esse galho para Gohan. Piccolo vai cobrar Gohan, que dá uma péssima desculpa falando que achou uma nova forma de formiga que brilha quando está em perigo, semelhante a um Super Saiyajin. Piccolo claramente está com uma vontade imensa de dar um macaco-sapô no peito de Gohan, perguntando se ele acha sua pesquisa mais importante do que sua filha. E Gohan, com toda a sua incompetente paternidade, diz que tem Piccolo por perto para ajudar, tirando completamente a sua responsabilidade de pai. Piccolo, por mais que extremamente bravo, releva essa audácia de Gohan e pergunta sobre seus treinos, e diz sobre uma possível crise futura. E Gohan novamente manda a responsabilidade para terceiros, dessa vez seu pai Vegeta. Piccolo, com toda a delicadeza do mundo, parte por ataque para testar Gohan, e ele se defende do primeiro golpe, porém ele toma o segundo em cheio. Piccolo dá um uniforme pesado para Gohan, exatamente igual o da saga Cell. Piccolo sai resmungando dizendo que buscará a Pan em sua escolinha. De volta ao seu treinamento, Piccolo é atacado com uma bala de uma pistola de Ki por um ser misterioso vestido de super-herói, com um emblema da Red Ribbon em seu ombro. Piccolo diz que todos os planos da Red Ribbon fracassaram no passado, incluindo Cell, e ainda pergunta quem o construiu. O ser misterioso se surpreende com a capacidade de percepção de Piccolo e diz que ele queria apenas uma luta amigável, porém deixou isso de lado ao ouvir que Piccolo disse sobre a Red Ribbon. O androide diz que não é nada pessoal, e sim que está apenas seguindo ordem. Após Piccolo ser ameaçado de morte, a batalha começa. Piccolo parece ter vantagem no começo, mas logo é surpreendido por uma força tremenda desse novo androide que acaba sendo derrotado. O androide dá um tiro final de Ki e não nota o Ki de Piccolo no meio da fumaça, fazendo assim ele acreditar que Piccolo morreu. O androide sai voando, e Piccolo, que não é bobo nem nada, vai atrás dele, até que o androide vai voando e para em um prédio, meio que escondido, com um símbolo da Red Ribbon. Logo ao chegar, um figurante o cumprimenta chamando ele de Gama. Piccolo pega a roupa desse figurante e invade a base como um soldado da Red Ribbon. Ao adentrar mais nessa base, Piccolo passa por uma película de energia invisível que muda completamente o cenário quando você passa por ela. Dentro dessa base, Piccolo se depara com um ambiente extremamente futurista, até para os padrões de Dragon Ball, onde no Z já tinha carros voadores e em Dragon Ball clássico robôs já eram capazes de receber ordens. Piccolo continua seguindo Gama e acaba dentro da sala onde está acontecendo uma reunião com Carmine, Doutoredo e Magenta, junto com os outros guardas que estavam vestidos iguais a Piccolo. Doutoredo parabeniza Gama 2 pelo seu ótimo trabalho em eliminar o alienígena. Logo depois, somos apresentados a outro Gama, o Gama 1. Logo sabemos que a ideia dos Gamas terem o símbolo da Red Ribbon em suas roupas foi de Magenta. Paralelo a isso, Gama 1 dá uma bronca em Gama 2 por ser tão descuidado ao não verificar o corpo de Piccolo para ver se ainda estava vivo em meio à fumaça. Gama 2 se defende e diz que é impossível sobreviver a uma explosão daquela. Já Gama 1 diz que o alien ainda pode estar vivo e que os inimigos já devem saber da sua existência. E o irônico dessa cena foi Gama 2 dizer que eles nunca achariam essa base secreta com Piccolo ouvindo tudo. Logo ali, Carmine faz uma apresentação de slide falando sobre a força de Goku, Vegeta e Buu, ressaltando que são guerreiros incríveis. Doutoredo tranquiliza todos, dizendo que suas obras-primas, os Gamas, darão conta, como puderam ver no combate ao vivo agora há pouco, e ainda faz uma pergunta retórica para Gama 2, sobre Piccolo ser uma batalha fácil. Gama 2 diz que chegou até a ser uma decepção. Doutoredo expressa grande orgulho quanto às suas criações, e diz que Bulma cairá junto à sua organização secreta, e ele dominará este mundo podre. Magenta pergunta quando Cell Max estará completo. Doutoredo diz que com os Gamas, Cell Max não será necessário. Magenta insiste e pergunta quando. Doutoredo responde que Cell Max em si já está pronto, o que falta mesmo é o programa de controle mental. Isso sim demora. Magenta pressiona cada vez mais, dizendo que parece que ele não se importa tanto com Cell Max, e Doutoredo diz que o próprio Magenta que pediu um poder inimaginável, e também Cell Max não parece lá um super-herói. E o pior, ele nem gosta de Cell Max,
pois se baseia nas pesquisas de Dr. Gero. Magenta diz que só pediu isso pois a pesquisa era muito difícil de se replicar por conta própria, então precisou de ajuda para trazer ele ainda mais forte. Dr. Edo diz que não há nada para isso, e que ele acha Cell Max uma perda de tempo. O velho chato do Magenta enche ainda mais o saco de Dr. Edo, pedindo para que ele ative o Cell Max agora, e Dr. Edo diz para ele abaixar sua bolinha, pois Cell Max está incontrolável no momento atual, e que se ele se soltasse, Cell Max poderia destruir o planeta no qual Magenta queria ser o governador. Dr. Edo diz para Magenta se contentar com o que tem agora, os Gamas, que em breve o mundo conhecerá o poder de Cell Max, aquietando o chatão do Magenta. Piccolo sai do ambiente imediatamente e liga para Bulma, dizendo que precisa de Vegeta. Bulma diz que ele e Goku estão treinando lá com o Whis. Piccolo diz que algo terrível vai acontecer em breve, e Bulma diz que entrará em contato com o Whis o mais breve possível. Piccolo sai de lá dizendo que dará seu jeito, então ele vai atrás da semente dos deuses, pois tem uma crise vindo aí. A cena corta para Goku treinando com Broly, onde ele está prestes a perder o controle mais uma vez, e Goku tem que acalmar ele, senão Broly iria enlouquecer de novo. Aparentemente Goku já tinha falado isso tantas vezes que desistiu e foi falar com Vegeta, que estava no meio de um treinamento mental. Goku fala que sentado ele só vai enferrujar, e Vegeta diz que seus poderes se equiparavam ao de Jiren, porém ele usava esse poder que ele tinha com total eficiência, e que mesmo no meio da batalha ele se mantinha calmo, até mesmo entre seus golpes. Isso fazia de Jiren imprevisível, sem contar que isso mantém a resistência. Vegeta é um verdadeiro gênio em combate, calculando cada passo de seu oponente para usar na luta e após a luta para ter um direcionamento em seus próximos treinos. Pois é galera, Vegeta realmente não perde tempo, mesmo parado. Ele ainda termina dizendo que Jiren provavelmente faz isso por instinto, então ele vai arrumar seu próprio jeito de fazer também. Whis aparece parabenizando Vegeta por sua incrível capacidade de percepção, e ainda repreende Goku dizendo que não adianta apenas treinar o corpo igual um idiota. Whis propõe que os três treinem juntos, e Vegeta se nega. Goku explica, por mais que Broly esteja melhor, ainda perde o controle às vezes, e que se ele perder o controle, o planeta inteiro vai pra vala. O Whis muda de ideia mandando Goku e Vegeta lutarem para que Broly aprenda com os dois como é ter uma luta controlada. Após Broly concordar, Bills aparece e diz que Goku e Vegeta não podem simplesmente sair trazendo qualquer pessoa para o seu planeta, porém ele se aquieta no momento em que sente o cheiro da comida de Lemo, do filme do Broly. Traz pra ele, Bills come e deixa Lemo ficar por gostar da sua comida. Pois é, né galera? O Bills não muda nunca. Logo em seguida, Chilai aparece com um saco, aparentemente furtando o planeta de Bills. Galera, eu conheci muitos personagens corajosos em toda a história de Dragon Ball. Agora, roubar o planeta de um deus da destruição é a primeira vez que vejo alguém com tamanha coragem assim. E quando esbarra com eles, ela diz que é só uma faxina. Porém, quando Bills vê seu rosto de frente, rapaz, ele quase tem um treco ali mesmo e deixa ela ficar também. Sim, galera, o Bills tem uma queda na praticamente mulher do Broly. Será que vem porrada por aí por causa dela? Não sei, hein? Goku e Vegeta têm a permissão de Whis para começar, porém, sem se transformar nem usar rajadas de Ki. Mas, claro, né galera? Goku, sendo um bom Saiyajin, pede algo para comer antes de começar a luta. Após comerem e Bills declarar Lemo como cozinheiro oficial do planeta, a luta começa e podemos ver claramente o controle mental que o Vegeta tem, pois enquanto Goku foi com tudo, Vegeta controlou a batalha da melhor maneira possível e agiu calmamente até Goku fazer ele lutar até o seu limite na defensiva, até que ele usa todas as brechas que Goku abre contra ele mesmo, dando uma cabeçada e rajadas em Goku. A luta é intensa e Broly percebe que Vegeta está diferente de antes. Whis diz que isso deve ser fruto do seu treinamento e Bills diz que isso provavelmente vai demorar. Então Whis sugere sorvete, que o Vegeta trouxe para que eles possam assistir da melhor forma possível. Bills e Chilai vão na cozinha buscar o sorvete e lá Bills convida Lemo para comer com eles também. Enquanto comem, Bulma tenta ligar para o Whis, porém Bills joga o pote de sorvete em cima do cajado de Whis, impedindo que eles
vissem o chamado de Bulma. Piccolo vai até Mestre Karin e lá ele recebe apenas 2 sementes dos deuses. Ele agradece e logo em seguida Bulma liga para ele dizendo que foi impossível o contato e que vai permanecer tentando. Piccolo diz para Mestre Karin que, baseado em sua luta, os Gamas têm os mesmos poderes de Goku e Vegeta. Mestre Karin pergunta sobre Gohan e Piccolo diz que não pode confiar nele agora do jeito que ele está. Piccolo diz que Dr. Edo deve ter a fraqueza de 17 e 18 por serem androides, e Buu está dormindo. Frustrado, Piccolo diz que lidará com isso sozinho, então Piccolo vai até Dendê, que está a par de toda a situação, e faz um pedido, para que ele libere todo o seu potencial escondido, igual ao grande patriarca fez com Gohan e Kuririn lá no arco de Namekusei em Dragon Ball Z, pois Dendê é o mesmo tipo de Namekusei-jin que o grande patriarca. Dendê diz para Piccolo que precisa de uma certa idade para usar esse tipo de habilidade, e sugere as esferas do dragão, fazendo assim Shenlong despertar o seu poder oculto. Dendê diz que isso provavelmente pode fazer caso ele seja atualizado, e usa como referência o aumento de desejos que ele fez anteriormente, de 1 para 3. Piccolo fica confuso, porque não sabia que dava para fazer isso, pois quando ele era o Kami-sama, não tinha essa informação. Dendê diz que é porque ele veio à Terra há muito tempo, e diz também que as 7 esferas do dragão provavelmente estão com Bulma, pois ela vem usando vários desejos insignificantes para que esses desejos não sejam usados para o mal, como por exemplo o renascimento de Frieza. Por mais que Piccolo ache esse plano meio besta, ele fica feliz por Bulma ter provavelmente as esferas do dragão. Piccolo liga para Bulma e pergunta se ela conseguiu o contato. Ela responde que não. Já sobre as esferas, ela tem as 7. Piccolo diz que ele deseja usar e esperará Bulma no jardim. Bulma diz que já que é para Piccolo, ela deixará ele usar sem problema. Shenlong é invocado, e Piccolo pede para ele fazer o mesmo que Patriarca fez lá em Namekusei, e Shenlong concede dizendo que além de aumentar o poder de Piccolo, ele concedeu um bônus. Piccolo fica desacreditado do tamanho do poder que ele obtém agora. Shenlong pede para que ele conceda os outros 2 desejos. Bulma pede que seu bumbum seja mais empinado e que seus cílios cresçam mais 2 centímetros, já que Piccolo não queria mais usar as esferas. Bulma, com sua mania de desejar coisas extremamente fúteis, diz que esqueceu de chamar Vegeta e Goku. Após isso, Piccolo volta para o QG da Red Ribbon. Lá ele diz aos outros guardas que estava com dor de estômago e por isso demorou. Paralelo a isso, Carmine diz que Gohan é um perigo eminente para todos, pois ainda quando criança derrotou o Cell. Como Piccolo visita ele tão frequentemente, é capaz de que Gohan seja o seu chefe. Carmine diz que ele deve ser detido imediatamente. Porém, Magenta diz que não quer que o mundo saiba de seu exército até Cell Max estar pronto, e completa dizendo que pode atrair Gohan até o seu esconderijo ao invés de ir até ele, usando a sua filha de isca. Sem contar que ia ser divertido ver os Gamas lutarem contra Gohan. Dr. Edo é contra, porém Magenta só ignora e manda os 2 de seus soldados irem atrás de Pan. Piccolo, depois de algumas desculpas, consegue o serviço de sequestrá-la junto com outro soldado. O soldado diz a Piccolo que irão esperar o horário da escolinha de Pan acabar, e quando sua mãe vier buscá-la, as 2 serão levadas em sua nave. Ao chegar lá, Pan é a última criança a estar na escola. O soldado aproveita a oportunidade para sequestrá-la. E é claro, a Pan não ia deixar isso barato, e ela dá um soco que o nocauteia na hora. Piccolo aparece logo a seguir, e Pan o reconhece ao sentir seu Ki. Piccolo pede para Pan se fingir de sequestrada para que dê certo seu plano. Então, Piccolo leva os 2, tanto Pan quanto o outro soldado desacordado, para a nave e voltam para o esconderijo da Red Ribbon. Durante a volta, Piccolo explica a situação para Pan, e sua única preocupação era se realmente seu pai viria. O soldado acorda, e Pan se manteve no personagem de vítima todo o tempo. Eles chegam e um soldado faz a gravação de Pan pedindo ajuda. Piccolo disfarçado e o soldado vão até a casa de Gohan, e o soldado mostra o vídeo de Pan vulnerável, fazendo que Gohan exploda de raiva. Porém, o soldado o convence de que levará até Pan, e Gohan acredita, para a felicidade de Piccolo. Gohan chega na base e vai direto ao encontro de Pan, contudo, parado por Gama 2. Porém, é com Gama 1 que ele luta. E galera, que batalha! Vemos Senna fazendo referências a Dragon Ball inteiro. Piccolo vai falar com Pan livremente, já que os soldados fugiram,
e diz a ela que Gohan não venceria Gama 1 até despertar o seu poder oculto. Dito e feito, Gohan tomou um cacete desbalanceado, nada funcionava, socos desviados, chutes bloqueados e o principal, apanhou tanto que chega deu dó. Não demorou muito para Gohan perceber que Gama 1 é um androide e logo se transforma em Super Saiyajin, surpreendendo a todos que achavam que era um truque. A luta parece equilibrada no começo e permanece assim por um tempo, até Piccolo diz que Gama 1 está além dos movimentos de Gohan, e Gama 1 provoca Gohan perguntando se é tudo isso que ele tem, pois se isso é o máximo, Gohan perderá essa luta. Eles voltam a lutar, Piccolo e Pan encenam que ele está machucando Pan, e como ele está disfarçado, Gohan acredita e vai para o auge de seu poder, ativando o modo místico. E Gohan solta um poder tão forte que faz a película que escondia a base da Red Ribbon sumir, e descendo a porrada em Gama 1. Após Gohan quase fazer a cabeça de Gama 1, dizendo que quem está sequestrando é o mal, Dr. Edo manda Gama 2 ajudar. Porém, Piccolo intervém e se revela tirando o capacete, dizendo que Gama 2 enfrentará ele. Piccolo diz que ele não é o mesmo da última vez, e a batalha começa. A batalha fica cada vez mais intensa, as paredes começam a desmoronar, fazendo tudo cair. Piccolo e Gohan estão na vantagem das lutas, e os Gamas com a resistência. Enquanto lutam, Piccolo diz que Gama 2 não é um ser mau, e sim só está seguindo ordens, e Gama 2 rebate dizendo que é por isso que eles foram criados. Piccolo continua a tentar convencê-los, jogando a culpa em cima de Magenta, e vemos claramente Gama 2 incomodado com isso, quase concordando com Piccolo. Logo após isso, Piccolo apanha até quase desmaiar, e enquanto cai, ele lembra das palavras de Shenlong. Eu acrescentei um bônus também. Uma rajada de Ki imensa é liberada, um poder que chama a atenção de todos e é impossível de não perceber. As lutas param por um tempo para contemplar a harmonização facial de Piccolo. Gama 2 enche Piccolo de socos, porém ele nem se mexia. Então Piccolo revida com um soco, e que soco, meus amigos! Gama 2 voa a metros de distância, com tamanha potência o nocauteando. Após Magenta ordenar seus soldados que atirassem em Piccolo, nada acontece. Magenta e Carmine vão correndo de volta para a base, porém Carmine é interrompido por Pan, que é alvo dos tiros de Carmine. Após errar todos os tiros, Gama 2 dá um tiro de Ki na pistola de Carmine, dizendo que sabe agora quem que são os maus. Pan o nocauteia. Piccolo encerra a luta de Gohan também, formando uma aliança entre os Gamas e os Guerreiros Z que ali estavam. Enquanto isso, o infeliz do Magenta tenta ativar o Cell Max, mesmo que incompleto. Poucos segundos se passaram e Dr. Edo chama sua abelha espiã, e ela injeta veneno no pescoço de Magenta. Enquanto ele agoniza, quase morrendo, ele soca o painel de controle da máquina de Cell Max, o libertando. De volta na parte de fora da base, Bulma chega trazendo Kuririn, Trunks, Goten e número 18. Goten e Trunks estão enormes, e Gohan diz que os Saiyajins têm um surto de crescimento muito grande depois de uma certa idade. Na parte de dentro, Magenta está morto, e Dr. Edo tenta acalmar a situação, apertando tudo quanto é botão. Gohan e os outros conversam sobre a nova forma de Piccolo, enquanto Dr. Edo dá o seu máximo para que Cell Max não seja libertado. Porém, já é tarde. Cell Max está ativo. É o que diz Dr. Edo a todos quando sai da parte de dentro da base. Cell Max é um ser irracional e descontrolado, lembrando a personalidade de Broly. Cell Max sai da base também, liberando um Ki imenso de todo o seu corpo, fazendo uma grande fumaça de destruição. Gama 1 dá a ordem, e os dois vão em direção a Cell. Piccolo, Gohan, Goten, Trunks e número 18 vão também, e Kuririn fica para proteger Bulma e Pan. A batalha final começa, onde todos atingem Cell Max simultaneamente com rajadas de Ki e com o direito de Goten fazendo um Kamehameha. Porém, nada adianta, pois seu poder é enorme. Gama 1 diz que a fraqueza de Cell Max é em sua cabeça, ou seja, é só mirar lá. Gama 1 diz que Dr. Edo pensou nessa possibilidade e colocou essa fraqueza em Cell Max. Porém, a pessoa que destruir também será morta, pois isso destruirá todas as células do corpo dele, causando uma explosão gigantesca. Enquanto os Gamas atiram, os Guerreiros Z fazem um ataque sincronizado, todos mirando na cabeça de Cell Max, porém sem sucesso. Eles todos permanecem tentando, até Piccolo lançar a maior bola de Ki concentrada em sua cabeça. Mas o único defeito é fazer Cell Max ficar mais furioso e lançar algo semelhante a linhas de Ki por todo o seu corpo. Essas linhas atingem tudo ao seu redor, inclusive chega perto de acertar Pan. Porém, por desespero, ela aprende a voar e consegue desviar de todas as rajadas de Ki. Sem pensar duas vezes, Trunks sugere a fusão para Goten, só que eles acabam esquecendo de como se faz exatamente a fusão. A fusão dá errado, trazendo Trunks gordo.
Ele tenta atacar Cell Max, porém é jogado para 18, que joga para Gama 2, que manda para Gama 1, que manda para a cabeça de Cell Max, que por incrível que pareça, racha a cabeça de Cell Max. Vendo essa brecha, Gama 2 diz para Gama 1 salvar o Doutor. Ele fica relutante, mas aceita. Gama 2 fará um ataque definitivo. Kuririn vê o que está acontecendo e vê que todo mundo vai atacá-lo com toda a sua força. Então ele se junta aos Guerreiros Z. Gama 2 sobe além da atmosfera e carrega todo o seu Ki. Kuririn chega com o Ki em Zan, e ao ver Gama 2 descendo do céu com todo o seu poder carregado, ele usa um Taioken, cegando o Cell Max. Todos fogem, e Gama 1 protege o Doutoredo, que estava inconsciente. Gama 2 chega com tudo em Cell Max. Porém, ele se defende no último segundo com seu braço, impedindo o impacto de Gama 2. Gama 2 não desiste nem por um segundo, e permanece empurrando seu ataque com toda a sua força, mas a única coisa que consegue é fazer Cell Max perder o seu braço. Ele cai, e Cell Max vai pisar em seu corpo, até Piccolo intervir e impedir que isso aconteça. Gotenks, Kuririn e Gohan atacam Cell Max com toda a sua força, até Gama 1 levar Gama 2 para um lugar seguro, já que ele estava inconsciente. Kuririn sugere para Piccolo que ele cresça igual lá no clássico, e ele faz. Depois disso, Piccolo prende o inimigo e vai falar com Gohan. Após dar a semente dos deuses para Gohan, ele diz que se Gohan quiser, ele pode ser o guerreiro mais poderoso desse planeta. Ele só precisa libertar todo o seu poder escondido, que é para usá-lo para salvar o mundo. Piccolo chama a todos e completa dizendo que ele irá segurar Cell Max, enquanto Gohan acumula toda a energia que puder em um único ataque final, para lançar em Cell Max. Piccolo apanha, apanha e apanha até quase morrer. Seus amigos tentam ajudar, mas sem sucesso. E enquanto todos estão caídos, Piccolo volta a apanhar. Piccolo apanha tanto que perde seu braço como se não fosse nada, e é alvo de rajadas de Ki do vilão. Gohan, vendo essa verdadeira tortura, explode de raiva, dando uma nova transformação nunca vista antes. Gohan fica com o cabelo branco e os olhos vermelhos, e com uma aura roxa. Cell Max joga Piccolo no chão e vai até Gohan, e o dá um soco, mas isso não surte nenhum efeito. Cell Max prepara uma esfera de Ki negra, só que Piccolo o segura para que não jogue essa esfera. Gohan concentra todo o seu Ki na ponta de seus dedos e grita com toda a sua força, Makanko Sapo, contra Cell Max. Ele reage e consegue jogar sua esfera negra em Gohan. Os dois se colidem, porém o poder de Gohan vence e atinge a cabeça do vilão, que é derrotado. Cell Max explode enquanto todos fogem. O vilão finalmente foi derrotado. Pan vai de encontro a Piccolo e Gohan, enquanto Gama 1 e Doutoredo se lamentam por Gama 2, que sim, está morto. Piccolo pergunta onde ele aprendeu o ataque, e Gohan diz que andou praticando em segredo. Todos se juntam. Doutoredo diz que foi tudo culpa dele e ele e Gama 1 irão se entregar. Porém Kuririn diz que a polícia não saberia o que fazer com eles. Ele então pede para ser contratado pela Corporação Cápsula. Bulma pergunta se ele é bom com cosméticos e ele diz que sim. Então Bulma pede para que ele faça cremes para sua pele parecer mais jovem, acabando assim com uma série de pedidos inúteis feitos pela própria. Isso tudo sem contar o guarda-costa excepcional dele. Pan mostra para Piccolo sua nova habilidade de voar, e ele diz que no dia seguinte um novo treinamento começará, encerrando assim Dragon Ball Super Super Hero. Os créditos sobem, e temos uma pequena cena pós-crédito, onde Goku e Vegeta já estão no limite. Vegeta dá o último golpe, Goku cai, o Whis dando assim a vitória para Vegeta, que comemora e cai logo em seguida. Enquanto isso, Bills está dormindo. Chilai se sente aliviada que a luta acabou, e por fim, Broly e Lemo choram de emoção ao acabar a luta. E essa foi a história completa de Dragon Ball Super Super Hero. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta ele, compartilha, manda pro seu amigo otaku. E é isso, galera. Valeu e falou!